Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tela Mackenzie de hoje, recebendo o deputado constituinte José Maria Imael. Deputado, obrigado por ter vindo, viu? A alegria, Lucas, e a honra são minhas, de estar aqui no programa Tela Mackenzie, conversando com a juventude. Estou muito contente. Eu que estou feliz aqui. Deputado, a gente conhece o seu jingle, ele é cantado por muita gente, inclusive por mim, quando eu era jovem, até hoje também. Crianças, jovens, adultos, todo mundo conhece. E aqui também no Mackenzie a gente tem um núcleo de estudos que é baseado em marketing político, como é que a gente faz para fazer com que um jingle realmente pegue. E o do senhor pegou e não foi um especialista em marketing que fez, né? Conta um pouco dessa história para mim. Essa é uma história muito interessante. Na verdade, você tem razão, amor. Esse jingle é o jingle de maior sucesso na história política brasileira. Como é que ele nasceu? Em 1985, depois de 20 anos fora do cenário político brasileiro, foi refundada a democracia cristã com o nome de PDC. E em 85 foi um momento mágico. Foi a primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Na época eu já era empresário em São Paulo, advogado em São Paulo, e fui convocado pela direção nacional para organizar o partido em São Paulo e ser o candidato do partido a prefeito de São Paulo. E nós estávamos reunidos numa sala, um grupo pequeno, para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o seu final com uma certeza absoluta, com uma certeza cartesiana. Eu podia ser candidato com qualquer nome, J. Maria, José Maria, mas em nenhuma hipótese com o nome de Imael. Até porque Imael inclui um Y que recentemente foi incluído no nosso alfabeto. Exatamente. Então, os companheiros falavam, não pode ser Imael, ninguém vai saber dizer, ninguém vai saber escrever, tem esse Y no meio. E aí um companheiro nosso, o nome dele é José Raimundo de Castro, ele levanta o braço e diz o seguinte, mas também tem uma coisa, se a gente ensinar a dizer Imael, o povo não esquece mais. Aí ele fez um pedido, vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito de ensinar o povo a dizer Imael? E aí, Lucas, nós dissemos, tá bem, Cássio, você tem uns 2 dias, mas sem nenhuma expectativa de sucesso, apenas para não magoar o companheiro. No final do segundo dia, às 5 horas da tarde, ele me liga e ele conta como é que foi. A alfaiataria, ele é alfaiate e compositor de música popular. A alfaiataria dele é na rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. Então, até hoje está lá? Está lá, no mesmo lugar. Então, ele conta como foi. Pediu para o auxiliar dele pegar o telefone, aí ele pegou o violão e cantou o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele, Castro, a partir de hoje, devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado uma coisa de gênio. Qual foi a genialidade do Castro? Foi ter visto no EY, o EI brasileiro, que nós falamos. A toda hora a gente fala ei, né? Então, por isso que o jingle começa com ei, que todos nós falamos. E já trouxe o Imael e mostrou que era fácil dizer Imael. E já aproveitou para dizer o que o Imael era, um democrata cristão. Esse jingle agora tem 28 anos, né? E no ano que vem, como candidato a presidente da República, o senhor vai continuar usando? Bom, hoje eu sou pré-candidato a presidente da República, não? Depende de uma homologação da convenção, né? E aí a área de marketing, se tudo for confirmado, aí ela vai avalizar, mas a chance é muito grande desde o jingle permanecer. E no site do PSDC, pelo que eu vi, tem uma série ali dos jingles, versões, né? Em várias versões, em axé, em sertanejo universitário. Como é que surgiu essa ideia de fazer em vários ritmos? É a nossa área de marketing, para modernizar o jingle, né? Mantém a versão tradicional, mas com axé, com sertanejo universitário. Eu, pessoalmente, por exemplo, me identifico muito com a sertanejo universitário. Acho que ficou muito legal. É o que o jovem gosta, né? Achei muito bom. Deputado, o senhor se tornou em 1986 deputado e foi reeleito. Aí em 92 se candidatou a prefeito de São Paulo, não venceu. E na presidência da República o senhor se candidatou em 98, 2006 e 2012. E agora... 2010. 2010, perdão. E agora 2014 também tem essa pretensão. Os meus companheiros estão indicando essa necessidade ao partido. Eu sou um soldado do partido, vou fazer o que o partido determinar.
A minha pergunta é a seguinte: por que o senhor não decidiu continuar as candidaturas a deputado e partiu direto para a presidência, direto para a prefeitura? Bom, a candidatura à prefeitura de 85, por exemplo, foi para mostrar que a democracia cristã havia voltado. Deixa eu rapidamente resumir essa história, Claro. que é para as pessoas se situarem no tempo e no espaço. A democracia cristã como partido político surge pela primeira vez no mundo na Itália em 42, com uma fundação por Alcide De Gasperi do PDC, Partido Democrata Cristão. 3 anos depois, em 45, é fundada a CDU na Alemanha por Konrad Adenauer. Né? Nesse mesmo ano de 45, estava na Europa um grupo de brasileiros liderado por um professor de Direito da USP, Cesarino Júnior, professor de Direito do Trabalho, e esse grupo fica muito motivado e volta para o Brasil no dia 9 de julho de 45, fundam também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão. 46, já participamos da Constituinte de 46, com 2 representantes. 48, Jânio Quadros inicia a trajetória política dele pelo PDC. 50, o André Franco Montoro se elege vereador pelo PDC em São Paulo. José Richa, no início da década de 50, entra na Juventude Democrata Cristã. 58, Nelson Marquesano, no Rio Grande do Sul, se elege vereador. Né? Eu entro na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre em 1962, completei 50 anos de democracia cristã no ano passado. Mas em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles, o presidente nacional, já era então deputado federal Franco Montoro, o presidente aqui em São Paulo, o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves. E depois disso a gente fica 20 anos, 20 longos anos fora do cenário político brasileiro. Em 85, por ocasião da reorganização político-partidária, foi refundada a democracia cristã. Foi quando eu fui candidato a prefeito, para mostrar que depois de 20 anos a gente havia voltado. Em 86, elegemos 5 deputados federais constituintes, eu por São Paulo, no Rio, 13 em Goiás. 90, 22 deputados federais, o povo de São Paulo me reelegeu. Em 92, elegemos 211 prefeitos no Brasil, milhares de vereadores. Mas, Lucas, só um ano depois, em 3 de abril de 93, se abateria sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com outra sigla partidária. E num estalar de dedos, acabou tudo. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 95, juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã e acrescentamos um S na antiga sigla e o partido passou a chamar-se PSDC. Aí tem início, então, a reconstrução da democracia cristã no Brasil. E nessa tarefa da reconstrução foi absolutamente fundamental ter disputado 3 vezes a presidência da República. E agora o que aconteceu com o PDC? Ele foi para outro lado, se fundiu com outro partido? Como é que ele está militando hoje? O PDC simplesmente, a sigla PDC desapareceu. Os verdadeiros democratas cristãos vieram para o PSDC. Ok. Deputado, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a Constituinte, o senhor que participou ativamente de lá, já que nós estamos chegando no aniversário dos 25 anos, queria saber se o senhor está preparado para responder todas as questões. Com certeza. É isso aí. No próximo bloco, então, a gente continua a nossa conversa com o deputado constituinte, José Maria Imael. Até daqui a pouco. De volta com o nosso Tela Mackenzie, com o deputado federal constituinte, José Maria Imael. Deputado, como é que o senhor foi parar na Constituinte, hein? Com a eleição de 86, né? Mas veja a importância da ousadia, né? Em 85, recém-fundada, a democracia cristã disputa a Prefeitura de São Paulo, concorrendo com nomes extremamente expressivos. Quem, por exemplo? Fernando Henrique, Jânio Quadros, Suplicy. E no ano seguinte, em 72, no ano seguinte, em 86, eu tive 72 mil votos, trazendo para hoje alguma coisa em torno de 250 e 300 mil votos, fruto da campanha do município. A campanha do município, ela projetou
a democracia cristã. Usando o jingle? Usando o jingle, tá? Aliás, eu senti que ia me eleger deputado federal quando um dia, num lugar onde estava uma grande concentração, com várias salas, eu entrei na primeira sala, as pessoas começaram a cantar o jingle. Entrei na segunda sala, começaram a cantar o jingle. Na terceira sala, a mesma coisa. Naquele momento eu senti que eu tinha uma chance real de me eleger deputado federal. E foi assim que eu cheguei na Constituinte, cheguei com muita vontade de servir ao país, de servir à nação, né? De servir aos ideais da democracia cristã. Eu digo uma coisa a você, Lucas, eu me entreguei na minha missão de ser constituinte. E como deputado federal constituinte, os depoimentos que a gente escuta em documentários, reportagens, filmes, é de que Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Constituinte, não tinha tempo sequer de ir ao banheiro. Como é que eram os trabalhos, as discussões? Era uma coisa bem acalorada? Varando à noite. Na verdade, a Constituinte foi um concurso de inteligências e de vontades, né? Quer dizer, cada um de nós procurando dar o melhor de si, né? E aquela procissão da sociedade brasileira pelos corredores do Congresso Nacional, é uma cena, valeu a pena ter vivido para ser constituinte, Lucas. Foi um momento, sabe, raro, um momento forte, né? E foi uma coisa extraordinária. Eu diria para o senhor teve alguma dificuldade, por exemplo, o senhor trabalhou durante dias e dias sem parar? Direto. Como é que foi o relacionamento com a sua família, a família do senhor? Como é que encarou essa situação do senhor trabalhar dias, noites, enfim? De uma forma muito compreensiva, porque sabiam que estavam cumprindo uma missão, né? Que eu estava cumprindo uma missão. E a minha família também, né? A missão de me acompanhar e de me incentivar, né? Então, eu dei uma recíproca para isso no dia que foi promulgada a Constituição. Quando naquele momento Ulisses Guimarães pega a Constituição e aquele gesto ergue a Constituição cidadana. Eu estava no plenário, também peguei a Constituição, a ergui na direção da minha mulher, que estava nas galerias. A família presente. Família presente. E onde que o senhor estava exatamente ali? O plenário é enorme, né? Eu tinha conversado recentemente com o deputado Plínio de Arruda Sampaio, ele falou que estava ali na primeira fila, ao lado do Lula. E o senhor, onde estava? Não, eu estava no meio do plenário, do lado esquerdo. Ok. E a Constituição, ela prevê educação, saúde, bolsas de estudo, conforme o senhor mesmo propôs durante a Constituinte. De tudo isso, o que está sendo posto em prática na opinião do senhor? Esses dias eu recebi uma homenagem que me tocou muito, né? A OAB, lá em Brasília, realizou uma sessão solene para homenagear para comemorar os 25 anos da Constituição Brasileira. E na mesa principal, o PSDC foi o partido convidado e eu fui o constituinte. E o presidente da OAB, o presidente nacional da OAB, ele usou uma expressão muito forte, né? A constitucionalização do direito. Ou seja, todo o direito, ele escorre da Constituição. A Constituição, na verdade, é o início, é onde o direito se alimenta, né? E é exatamente isso que acontece hoje com a Constituição brasileira, né? Quando Ulisses disse Constituição cidadã, ele realmente externou o que é a nossa Constituição, né? Uma Constituição transformadora, uma das mais modernas do mundo. Falta uma ou outra coisa ainda para ser regulamentada, mas ela é a Constituição brasileira que está transformando o Brasil, né? E a democracia cristã tem uma participação muito forte nela. Mas existem muitas críticas, principalmente da academia, de alguns juristas também, de que a Constituição ela é muito grande e o cidadão comum ele não tem a possibilidade de manusear, de ler, ao contrário de, por exemplo, da Constituição americana, que tem uma página. O que o senhor diz sobre isso? Na verdade, a Constituição tem uma página, mas tem muitas emendas na área americana, né? Não, a Constituição brasileira não é por demais detalhista, né? Por exemplo, você pega nos avanços sociais dos trabalhadores, lá estão as coisas centrais, né? E que quase todas as conquistas dos trabalhadores, se não dizendo todas, são da democracia cristã. Então aí você tem
a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, até na vírgula o texto é nosso, relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. Essa expressão, sem prejuízo, foi o fio condutor do acordo, porque permitiu que os sindicatos trabalhadores aprimorassem a proteção da relação de emprego. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, no mínimo de 30 dias, como é que era antes, Lucas? Quem recebia por semana só tinha 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, só 15 dias. Só quem recebia por mês é que tinha 30 dias de aviso prévio. Então, nessa conquista tem dois focos fundamentais. Primeiro, nenhum aviso prévio seria menor que 30 dias. Na hora que foi promulgada a Constituição, isso passou a valer. Mas eu havia buscado na Inglaterra a ideia da proporcionalidade, que agora foi regulamentado. Hoje, todo trabalhador despedido sem justa causa tem mais 3 dias de aviso prévio por tempo de casa, até um total adicional de 60 dias. Isso é democracia cristã. Tá? Há incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, o direito do trabalhador ao lazer. Né? Para nós, democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Veja, um outro ponto onde a Constituição age na vida dos brasileiros. Né? Hoje tem mais comida na mesa do trabalhador, porque nós colocamos que o ICMS, esse imposto sobre as vendas, pode ser seletivo, ou seja, as alíquotas podem ser menores. Por que os abusos de grandes salários estão sendo derrubados? Porque nós colocamos na Constituição, no ato das disposições transitórias, o artigo 17, que diz o seguinte: sempre que um funcionário público receber remuneração ou proventos de aposentadoria acima dos limites constitucionais, que é a remuneração do Supremo, esses valores devem ser imediatamente rebaixados, não cabendo a invocação do direito adquirido. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça tem derrubado os supersalários. Ora, tem coisas ainda para regulamentar. Por exemplo, nós colocamos na Constituição Federal, no sentido da proteção da família, que uma lei do Congresso Nacional estabelecerá os mecanismos de defesa da família quando agredida nos seus valores pelos meios de comunicação. Não é censura prévia. O que nós queremos é o direito de resposta. Você imagina que não foi fácil colocar isso na Constituição. Né? Depois de um período fortemente marcado pela censura, para que fosse entendido que era um direito de resposta, com certeza houve um barulho. Agora, aí. Isso ainda não foi regulamentado, mas é uma coisa que precisa ser regulamentada, para que a família realmente tenha um instrumento de defesa de seus valores. Então, mas a Constituição é cada vez mais clara. E ontem, assistindo o curso do professor Ives Ganda Martins na internet, de que realmente a Constituição brasileira é uma das mais modernas do mundo. Ela é essencialmente transformadora. O Brasil cada vez será melhor com a Constituição que tem. Deputado, antes da gente encerrar esse bloco, queria que o senhor comentasse uma história que o senhor tinha comentado para mim, de que nesse tempo de tecnologias, de computadores, existe uma emenda que foi manuscrita pelo senhor, que foi utilizada no Constituinte. Como é que foi isso? Quando nós chegamos lá, quase 600, né, foi a fase das propostas. Não tinha nada para corrigir, era uma página em branco. Então, todos nós apresentamos propostas. Né? Uma das minhas propostas apresentada nessa época foi a proposta que deu origem ao inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que define qual é o modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros: livre, justa e solidária. Depois da fase das propostas, com as fases das propostas, foi elaborado um primeiro projeto de Constituição. Mais de 1.500 artigos. A partir daí houve a fase das emendas, ou seja, a gente apresentava uma emenda para corrigir uma falha do projeto. Chegou num determinado momento, tinha um problema que se chamava o buraco negro, ou seja, era um problema no projeto e não tinha nenhuma emenda para corrigir. Aí eu apresentei de forma manuscrita, porque estava terminando o prazo para apresentar propostas de emenda no regimento, uma proposta no sentido da fusão de emendas, permitindo que você juntasse 2, 3 ou mais emendas para tirar palavras, expressões dessas emendas, para construir uma outra emenda que corrigisse aquela lacuna, né? É uma das poucas emendas manuscritas que estão nos arquivos da Assembleia Nacional Constituinte, que permitiu a fusão de emendas. Deputado, a gente está com o tempo do bloco estourado, mas daqui a pouquinho a gente volta
para mais debate, mais conversa com o deputado federal constituinte José Maria Emael. Até daqui a pouco. De volta com o Tela Mackenzie, com o deputado federal constituinte José Maria Emael. Deputado, olhando o site oficial do PSDC, nós temos uma proposta do senhor, a proposta do partido também, de criar o Ministério da Família. E nós temos uma infinidade de ministérios agora no governo da presidenta Dilma. É necessário, de fato, um novo ministério? Tem que dividir pela metade esse número que existe. Só que tem que ter um ministério que hoje falta, tá? Que é o Ministério da Família. O Ministério da Família já existe em grandes nações do mundo. Alemanha, Austrália, Canadá, Portugal, país da África como Angola. E ele se caracteriza por dois pilares. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para atender às necessidades da família e defender os valores da família. E de outro lado, ele é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Veja, Lucas, os industriais, comerciantes, tem o Ministério desse Comércio. Os educadores, Ministério da Educação. Hospitais, médicos, tem o Ministério da Saúde. O turismo, e o PSDC é o autor do artigo 180 da Constituição Federal, que obriga a União, Estados e municípios a incentivarem e promoverem o turismo. Tem o seu ministério ligado à área. E qual é a porta onde a família entra? Qual é a porta onde as entidades civis e religiosas devem bater para serem atendidas? Não existe. Então, hoje nós temos quase 40 ministérios, tem que dividir, tirar isso, no mínimo uns 20 ministérios, no máximo 20 ministérios, mas entre eles tem que ter o Ministério da Família. E quais seriam os principais projetos, as principais políticas públicas que esse ministério teria? Só uma que já exemplifica. Hoje nós temos milhões de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. E não há um programa nacional de educação inclusiva. Tá? Só um fato como esse já justificaria a existência de um ministério voltado para a família. E o PSDC Mulher, em 2011, o PSDC Mulher é fortíssimo, o PSDC. O PSDC Mulher, em 2011, lançou a campanha nacional para a criação do Ministério da Família, que consiste no recolhimento de 1 milhão de assinaturas para serem entregues à presidente da República, com um pedido: presidente, crie o Ministério da Família. E como é que está atualmente isso? Nós estamos chegando a 500 mil assinaturas já. E é impressionante. Esses dias nós fomos fazer coleta de assinaturas na rua 25 de março, levamos 3 horas para poder atravessar a 25 de março. As pessoas fazendo fila para assinar. E a gente achava que só as pessoas mais idosas iam querer assinar. Engano, Lucas. Os jovens, fazendo fila para assinar. A compreensão da importância da proteção da família, dos valores da família, atender às necessidades da família. E quando o senhor fala em família, qual que é a estrutura familiar que o senhor está trabalhando? Qual é a estrutura familiar que o Ministério da Família vai defender de fato? A família estruturada, a família... Para nós, o que é a família? Vamos definir o que é a família para a democracia cristã. Isso. Tá? Família para a democracia cristã é formada por homem e mulher. Nós respeitamos a união estável entre pessoas do mesmo sexo, as uniões, a união homoafetiva, mas para nós, da democracia cristã, o conceito de família é a união de homem e mulher. Estável, casado, não casado, mas é o homem e mulher. Essa é a nossa posição. E é importante você deixar essas coisas claras. Tem certos fatos onde você não pode ficar em cima de muro. Querendo dizer uma coisa, não dizer outra. A posição nossa é clara. Para nós, família é a união de homem e mulher. Tá certo. Deputado, qual que é o maior sonho do Emael? Continuar servindo cada vez mais o meu país. É o que eu quero. É o que eu quero, é o que eu procuro fazer todos os dias, né? Servir ao meu país. Né? A maior glória que um político pode ter, a maior glória, é ser escolhido por sua gente para servi-la. Por isso que nós defendemos a tese do Estado servidor. Né? Quando os homens criaram o Estado, uma instituição que mantida por eles, trabalharia para eles, criaram a figura do Estado servidor. Com o tempo houve uma contradição nesse processo. E hoje
Em muitos casos, nós existimos para que o Estado exista, né? Ou seja, a população a serviço do Estado, não o Estado a serviço das pessoas. Deputado, vamos imaginar que o candidato Emael tenha o mesmo espaço que outras candidaturas vão ter. Espaço no rádio, espaço na televisão, espaço na web, enfim, aquele espaço que todo candidato deveria ter, inclusive nos debates. Como é que o senhor acha que seria uma eleição em que todo mundo seria... Aí sai da frente. Como é que seria? Nós venceríamos, não tem dúvida nenhuma. Vou lhe dar um dado da última pesquisa Datafolha, da eleição municipal 2012. Existia um fato muito interessante. Os percentuais que apareciam nas pesquisas não batiam com aquilo que a gente encontrava na rua. Essa última pesquisa da Datafolha esclareceu esse mistério. Nós éramos a segunda alternativa em relação a todos os candidatos. Sem debate, com tempo mínimo de televisão, e éramos a segunda, é uma questão de consultar, a última pesquisa da Datafolha antes da eleição de 2012. Nós éramos a segunda alternativa em relação a todos os candidatos. Isso é que justificava aquela recepção nas ruas que nós tínhamos e que não se espelhava nas pesquisas, porque nós éramos a segunda alternativa. Deputado, vamos fazer um jogo rápido, que é um costume aqui do Tela Mackenzie? Com certeza, eu estou pronto para responder. Eu digo uma palavra, aí o senhor responde sucintamente, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Presidente Dilma. É uma pessoa preocupada em servir o Brasil. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Teve uma grande contribuição ao país. José Maria Emael. Um democrata cristão querendo servir seu povo. Um livro. A Marcha da Insensatez. Um filme favorito seu. Doutor Zhivago. Qual é o sonho do José Maria Emael? Continuar servindo o meu país. E para encerrar, uma frase, um pensamento, um poema do qual o senhor gosta? É uma frase uma frase muito forte de Padre Lebrun. O grande mal não é a pobreza dos necessitados, é a indiferença dos abastados e dos fartos. Deputado, obrigadíssimo por vir aqui até o Tela Mackenzie. E é o seguinte, pessoal, a gente continua no YouTube, no nosso canal TV Mackenzie 97, com mais discussões, mais debates sobre sociologia, história, política com o deputado José Maria Emael. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo Tela Mackenzie.